Olá, ilustres, cordiais saudações, excelente noite. Passando para tecer algumas considerações acerca da medida anunciada no dia de ontem, versando sobre a redução nos valores referentes à remoção por guincho e à diária de pátio de veículo no estado da Bahia. Inicialmente, dizer que fiquei surpreso como se comportaram os deputados. Inclusive pelo fato dos deputados assumirem essa nobre missão de buscar a redução do valor, tal como se nada tivessem que ver com a história, ou seja, não tem culpa nenhuma os deputados, na verdade eles nem sabem como foi que esses valores foram estabelecidos e eles surgiram agora tão somente para salvar a população desse achaque, desse assalto, dessa desventura. Porém, na prática e a bem da verdade, a história é bem outra. E bem sabemos nós que, lamentavelmente, essa pérfida ação protagonizada no dia de ontem não passa de um espetáculo teatral em que os algozes da sociedade agora querem se fantasiar de salvadores da pátria. Inclusive, o ilustre deputado Zé Neto, que surge realmente como que se nada tivesse a ver com a história e que o intuito maior é salvar a população. Mas bem sabemos nós sociedade, que o intuito dele, como de outros, é tão somente salvar o seu próprio mandato, inclusive a sua candidatura ao pleito de deputado federal no próximo ano. Infelizmente, a considerar a ira da população e, acima de tudo, a consciência da população, graças ao bom pai, o mesmo não obterá êxito. Mas sigamos avante. Conforme falei, na data de ontem, na Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, foi aprovado o projeto que promove a redução desses valores. Pasme. O guincho que estava sendo cobrado de R$ 306 passará a R$ 70. Pasme, de R$ 306 para R$ 70. Onde eu indago, quem aprovou o primeiro valor? Foram os próprios deputados. Inclusive o deputado Zé Neto ainda, na semana passada, falou que técnicos iriam estudar o tema para definir o valor, onde de pronto me surgiu a curiosidade. Se técnicos vão definir o valor neste momento, quem definiu no momento anterior? Não foram técnicos? Os deputados não foram responsáveis pela aprovação desses valores? Ou esses deputados não têm plena consciência da ira da população e da injustiça que estava sendo perpetrada contra o cidadão trabalhador? Com certeza sabiam, mas tão somente quando a população começou a se manifestar e os políticos, os espúrios políticos perceberam que as suas candidaturas no próximo ano estavam em risco, colocaram logo o bloco na rua e começaram a fazer essa festança da imoralidade, da falsidade e da hipocrisia. Que bom que a população está ciente e que bom que a população tem plena ciência que vingança é um prato que se come frio. Mas vamos adiante, que o intuito maior é tecer considerações sobre o que ocorreu ontem. Eu já falei sobre o posicionamento dos deputados, que foram os responsáveis pela aprovação do primeiro valor escorchante de R$ 306 por veículo. Inclusive, também houve a redução ontem do valor da diária. De R$ 50 passará para R$ 25. Onde eu indago, com esta redução tão absurda, os empresários vencedores da licitação não irão se manifestar, irão aceitar? Como é que apresentaram planilha e estavam trabalhando numa margem de valor de R$ 306 e passaram a trabalhar com a margem de R$ 70 e ainda terão lucro?
Fica a pergunta no ar para que o ilustre deputado Zé Neto explique à população qual será a mágica. Vamos adiante. Olha só, a meu ver, essa prática, na verdade, tão somente vai colocar as coisas no seu devido lugar. O valor devido deveria ser 25 ou até menos da diária. O valor devido do pátio deveria ser do guincho deveria ser a bem da verdade R$70. Porém, em terra de cegos, quem tem um olho é rei. Então, como a população não acompanha, não tem ciência, o escuso acordo que rotineiramente eu denuncio nas redes sociais, mais uma vez prevaleceu e, afinal de contas, precisa dar a César o que é de César, e são vários os Césares. Então, para dividir e dar a cada um o seu quinhão, é preciso realmente explorar o cidadão. E desta feita explorar até onde puder explorar. Inclusive, falando nisso, o ilustre deputado Zé Neto, ele colocou que os valores eram abusivos, os valores eram exorbitantes. Bem sabemos nós. Agora me diga lá, ilustre deputado Zé Neto, o cidadão trabalhador que foi vítima desse valor abusivo, exorbitante, vai ter o seu valor de volta? Vai ter o ressarcimento? Ou quem foi roubado e vai ficar por isso mesmo? Tem certeza que essa patifaria ocorrida no dia de ontem vai ter o condão de ludibriar a sociedade? Será mesmo que em outubro de 2018 o cidadão não se lembrará de vosso nome? Não se lembrará do nome dos seus algozes? Tenho certeza que sim. Vamos adiante. Ainda nessa linha dos valores, se mostraria de bom tom que os políticos, em comento, divulgassem para a população quanto foi arrecadado com esse achaque. Afinal de contas, que se os valores foram abusivos, exorbitantes, a população agora precisa saber que valor é este e onde foi parar tantos milhões. Quem saiu lucrando com tantos milhões? Agora a sociedade quer saber. Porque se um valor de 306 veio para R$70 e ainda está propiciando lucro, é uma conta simples. De 70 até 306 foi superfaturamento. A bem da verdade, roubo do dinheiro do cidadão. Meter a mão no bolso do cidadão trabalhador de forma desavergonhada, de forma realmente sorrateira, de forma sem pudor, de forma iníqua. E a sociedade precisa saber para onde foi tanto dinheiro. Quem saiu lucrando com tantos milhões? Esse oba-oba que ocorreu ontem não tem o condão de tapar o sol com a peneira, de forma alguma. Inclusive eu serei um que irei cobrar da forma devida e de forma insistente. Irei cobrar para onde foi tanto dinheiro. A sociedade quer saber, não só eu. Inclusive, disse dizer que tanto dinheiro poderia ser utilizado na reforma de unidades do Detran. Inclusive na aquisição de veículos próprios para o próprio Detran. Será mesmo que isto interessa? Eu creio que não. Como não interessa a realização de concurso público, do primeiro concurso público para este órgão que nunca existiu. E por que não interessa? Porque políticos, inclusive o ilustre deputado Zé Neto, utiliza as unidades do órgão para transformar em cabide de emprego, para que em época de eleição ele possa pegar todos os ocupantes desses cargos públicos e colocar na rua para fazer campanha política para o mesmo. Isto ao custo do suor e do dinheiro do cidadão. Ilustre, se vossa pessoa é a favor do trabalhador, promova concurso público. Inclusive, ilustre deputado Zé Neto, vossa pessoa reiteradamente se diz contra a privatização. Engraçado, porque o Departamento Estadual de Trânsito do Estado da Bahia está literalmente privatizado. Todo e qualquer serviço executado nos atos do Departamento Estadual de Trânsito do Estado da Bahia sempre tem um empresário intermediando. Sempre tem um empresário estilo Midas que não
toque, num passe de mágica, transforma ouro qualquer item, qualquer serviço que o cidadão precise solicitar ao órgão. Inclusive, dentre esses serviços, é de se dizer a questão do selo nos processos, que agora cada processo que precisa fazer nos atos desse órgão continua valendo essa regra, ilustre deputado. Quando vai ser a próxima sessão na Assembleia, para que o senhor tenha a humildade de buscar cancelar também essa taxa abusiva? Cada processo por qualquer serviço do cidadão é pago R$13. R$13. Pasmes. Vamos adiante. Solicitação de placa, ilustre deputado Zé Neto. Eu creio que o senhor saiba, né? Porque o senhor, como representante do governo e dono da unidade do Detran, participa de tudo. Então, deve saber que a solicitação de placa agora, por cada placa solicitada, o cidadão, além do valor já por muito caro, tem que pagar R$20 por nada. Só a transmissão de uma mensagem informando ao Detran, solicitando qual é a placa, paga R$20. Mais o valor da placa, um valor absurdo, chegando a R$180. Com certeza a vossa pessoa deve saber disso. Inclusive, uma placa de uma motocicleta de um cidadão trabalhador que por uma desventura for danificada, ilustre deputado, chega agora ao score de R$180, que 120 a placa e mais o selo, R$60 para ele poder lacrar a placa e não ser realmente vítima dessas blitz que vossa pessoa insiste em dizer que não prima por recolhimento de veículos, mas sim pela segurança do cidadão. Ainda bem, ilustre deputado Zé Neto, porque se essas blitz primassem realmente por recolhimento de veículo, iria faltar veículo em feira. Ilustre ainda num outro ponto, solicitar de Vossa Senhoria que na próxima sessão na Assembleia Legislativa sustente também a questão de vistorias disponibilizadas nas unidades do Detran, porque vossa pessoa deve bem saber que vistoria agora o cidadão praticamente só consegue particular. Óbvio que colocou uma cota ínfima para o cidadão que queira fazer ainda no órgão. Mas para isso ele tem que chegar no primeiro horário da manhã e esperar durante uma boa parte do dia e não raro ele não encontra a senha. E detalhe, o valor da vistoria no órgão subiu para ficar próximo das empresas particulares. Ou seja, criou-se a dificuldade para vender a facilidade. Conhece esse discurso, essa frase? Não conhece, ilustre deputado? Eu creio que sim. Mas vamos adiante. Um outro ponto que poderia ser revisto também, ilustre deputado, inclusive é objeto de denúncia perante o Ministério Público do Estado da Bahia, é a questão de monitoramento dos veículos. Uma empresa veio para a Bahia para colocar câmeras no veículo e cada cidadão é obrigado a pagar R$400 por este serviço, somente por isto. E o órgão a que vossa pessoa diz representar, ilustre deputado estadual Zé Neto, alega que isso se deu por conta de fraudes. Engraçado. Vossa pessoa deve saber como são indicados os examinadores que participam desses exames, correto? Mas me diga lá, vossa pessoa sabe de algum examinador que foi processado e condenado por conta de fraude nesse exame, ilustre deputado Neto? Nem eu. Então, se não existe nenhum examinador condenado por fraude, como pode o órgão sustentar que está cobrando de cada cidadão R$400 por conta das fraudes? Deixa a pergunta no ar. Se Vossa Excelência tiver a hombridade e a coragem de responder, a sociedade agradece. Inclusive, para finalizar, em se tratando de taxa, em vossa página, em redes sociais, vossa pessoa informa que ainda na data de ontem foram criadas novas taxas. E de fato, novas taxas serão criadas para, de certa forma, compensar o alívio que está sendo dado ao cidadão neste momento, que na verdade não é alívio, é na verdade um roubo que está deixando de ocorrer e só está deixando de ocorrer porque a população se deu conta que estava sendo roubada e principalmente percebeu quem estava lhe roubando.
e 2018 está logo ali, então é preciso colocar panos quentes na situação, mesmo porque o povo não é mais bobo e o povo é virulento. Mas lamento informar, ilustre deputado, eu creio piamente que o cidadão feirense baiano, diga-se de passagem, não esquecerá de vossa pessoa, de forma alguma. Inclusive, essa taxa que eu me referi, ela foi publicada no Diário Oficial na presente data e ela diz respeito ao valor de 5% de que todo cidadão que buscar um serviço de habilitação deverá pagar a partir de então, por conta da dita digitalização. Resumindo, o cidadão, ele entrega os documentos pessoais dele para fazer o exame numa clínica, aquela clínica que essa pessoa também deve saber, deputado, que não entrega nota fiscal, que não aceita pagamento em cartão de crédito somente em espécie, aquela clínica que o próprio órgão define qual é que o cidadão vai fazer e o cidadão não tem direito à livre escolha. Essa mesma, ilustre deputado, essa mesma clínica agora está cobrando 5% a mais por uma determinação do Detran para tão somente digitalizar os documentos. Ou seja, o cidadão já paga a taxa pelo serviço e além da taxa ele tem a sobretaxa, mais 5%. Para onde está indo tanto dinheiro, ilustre deputado? Vossa Excelência, que representa o povo, que disse a favor do cidadão trabalhador, a favor da sociedade, traga para nós a informação de onde está sendo aplicado tanto dinheiro. Quem está recebendo todos esses valores? E mais, já que vossa pessoa não conhece, conforme sustentou, passe a conhecer e nos apresente quem são esses empresários que estão intimamente e profundamente ligados aos átrios do Departamento Estadual de Trânsito do Estado da Bahia, e a cada portaria, a cada medida nova é mais um achaque ao cidadão, é mais um valor que o cidadão é obrigado a pagar. Em síntese, deputado, a mensagem é clara. O fato de ter sido reduzido o guincho de 306 para 70 reais no dia de ontem e a diária de 50 reais para 25 só serviu para demonstrar cabalmente o quanto que o cidadão baiano estava sendo roubado. O povo não é bobo, o povo tem ciência plenamente e reiteradamente iremos buscar a promoção do trânsito em condições seguras. Espúrios políticos, levianos empresários e malditos gestores que procuram macular e usurpar a coisa pública dia a dia, infelizmente não terão mais sossego. E 2018 é um ano excelente para que a sociedade tome conhecimento do descalabro, do desmando que está ocorrendo nos átrios dos órgãos de trânsito, inclusive nos átrios do Departamento Estadual de Trânsito do Estado da Bahia. Cordiais saudações, sigamos avante e que venha 2018.